Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja conosco e habite os nossos corações. Pois é com grande alegria que nós nos encontramos mais uma vez, depois de uma semana de afazeres intensos, de grandes lutas. Quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 7. Nós leremos dos versos 1 a 12. Esse texto servirá para a nossa meditação nesse e no próximo domingo. Josué, capítulo 7, versos 1 a 12. Desta forma, nós começaremos a nossa meditação neste domingo e no próximo domingo continuaremos meditando no mesmo texto, o texto de Josué 7, 1 a 12, que diz assim: Prevaricaram os filhos de Israel das coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, filho da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens, a Ai, que está junto de Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar do Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, o que eu direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? E então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram as coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. E assim o Senhor apagou o furor da sua ira pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor. O Vale de Acor poderia ser o título da nossa mensagem no dia de hoje, mas poderíamos ter como subtítulo Derrotando a Derrota. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus para nela meditar, como faremos nessa hora, é importante lembrar que ela sempre cumpre uma tríplice função, uma tríplice finalidade. E a primeira função ou finalidade é de nos estimular ao exercício constante da fé. O texto bíblico sempre nos lança desafios de vivermos pela fé. Os heróis da fé vivem pela fé, caminham pela fé, vão de fé em fé, da expressão bonita de Hebreus. E em segundo lugar, o texto bíblico foi escrito para a nossa advertência, para o nosso bem, para uma exortação aos que são filhos de Deus. A palavra de Deus sempre nos exorta, declarando que quando nós incorremos nos mesmos erros e nas mesmas faltas dos nossos pais da fé, nós vamos receber também os mesmos julgamentos e os mesmos juízos que eles receberam. E por fim, a palavra de Deus traz sempre uma nota de esperança. Por mais dura que seja ela, sempre é para transformar. Por mais dura que seja ela, sempre é para aperfeiçoar a vida dos eleitos de Deus. É o que nós veremos na passagem bíblica que acabamos de ler há pouco. Qualquer leitura que façamos no início de Josué, nós somos tomados pela força da fé. Pela fé,
Obstáculos podem ser transpostos, rios podem ser cruzados, o mar pode se abrir. Pela fé, cai o maná do céu. Pela fé, Deus envia os codornizes, faz com que as muralhas caiam, os gigantes sejam derrotados. Pela fé, inimigos são vencidos. Mas o texto que lemos é um texto forte de exortação, e ele relata a primeira grande derrota do povo de Deus em Canaã. O texto nos traz a grande lição de que nas lutas da vida nem sempre nós haveremos de vencer. Na vida do povo de Deus e na nossa vida, a derrota também é possível. Ela sempre está nos espreitando no horizonte do nosso viver e com certa facilidade ela poderá chegar e nos afrontar. Mas com essa verdade, nós encontramos também uma mensagem de esperança. Na vida do povo de Deus e na nossa vida, as derrotas não se encerram em si mesmas, porque elas apontam para o fim. As derrotas não se encerram em si mesmas, porque elas nos ensinam e nos fazem aprender que nós podemos superá-las, que nós podemos vencê-las, que nós podemos ganhar essas batalhas. E nesse sentido, saber o que fazer com a derrota é de fundamental importância. A primeira lição do nosso texto de hoje é exatamente essa. Há um tom de triunfo nos capítulos iniciais de Josué. Nos capítulos iniciais nós encontramos promessa, nós encontramos força, nós encontramos vigor, nós encontramos coragem, sinais, maravilhas, nós encontramos vitórias, sucesso, alegria, há muita celebração. E Deus é o fiador de tudo isso. Ele diz, eu serei contigo por onde quer que andares, serei a tua sombra, a tua direita, eu te darei toda a terra que pisares, a planta dos teus pés. Tão somente ser forte e corajoso. Mas, de repente, o quadro muda totalmente. Em vez de sucesso, há fracasso. Em lugar do orgulho, há vergonha. Em lugar da realização, há frustração. Ao invés de ânimo, há desânimo. E em vez de esperança, há desesperança. E o povo de Deus derrotado, o povo de Deus humilhado, está espiritual e geograficamente prisioneiro no Vale de Acor. É importante observarmos que o sentido literal da palavra Acor é Vale da Perturbação, Vale da Confusão. Ali o povo foi derrotado, ali o povo foi vencido, ali eles fracassaram, ali eles tiveram seus maiores objetivos frustrados. Por isso ficaram perturbados. Por isso ficaram confusos. Há uma sensação que é transmitida na leitura desse texto, na conversa entre Josué e Deus, na oração que ele faz de intercessão pelo povo, da qual nós lemos um pequenino trecho, que nos faz perceber claramente esta situação em que se encontra o povo de Deus. Primeiro nós observamos a sensação do coração derretido. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água, se liquefez. Aconteceu com o povo de Deus logo após a derrota. O coração do povo se perdeu. O coração do povo se tornou como água, conforme diz o texto bíblico. Antes o coração estava firme. Antes o coração era corajoso, era confiante, era cheio de fé. Mas agora estava flácido, estava enfraquecido, estava cheio de medo, estava confuso, estava temeroso. Todos nós já experimentamos algo semelhante. Todos nós já vimos o nosso coração se derreter e tornar como água diante das impossibilidades da vida ou das dificuldades da existência. Pois foi exatamente essa a experiência do povo de Israel. Um completo desencorajamento. As pernas tremeram, os braços caíram, a mente se alvoroçou, o coração entrou em estado de desassossego, o espírito se dobrou, o corpo perdeu a sua força, a vida perdeu o seu vigor. A derrota é a liquidificação da vida, a derrota é a liquidificação da coragem, a derrota é a liquidificação do poder de vencer. Quantas vidas derretidas e quantas vidas aguadas. Quantas vidas derrotadas que antes foram vidas florescentes e promissoras no reino de Deus. E a segunda sensação é a de que não há o que dizer. É assim que começa Josué a falar
do início da sua oração. Ah, Senhor, o que direi? Ele se aproxima de Deus, ele fala com Deus, mas ele só tem uma coisa a dizer a Deus. O que é que eu vou te dizer, ó Deus? O que é que eu posso dizer? Eu não tenho nada nesta hora, Senhor, para lhe falar. É como a experiência de Jó. A experiência tão dramática, tão dura, tão profunda, que é difícil entendê-la e compreendê-la. Os amigos que vêm, sentam-se com Jó, e o texto nos diz que eles apenas sentam-se ao lado dele, apenas fazem companhia. O texto de Jó nos diz que eles ficaram uma semana em silêncio, em completo silêncio, sem falar um com o outro, porque seria desrespeitar a dor e o sofrimento de um filho de Deus. Então, não só em momento de dor, não só em momento de sofrimento, mas em momento de crise, em momento de derrota, em momento de enfermidade, em momento de luta, em momento de tristeza, a sensação que muitas vezes nós temos é de que não há nada que possamos dizer. Não há nada que possamos dizer nem para nós mesmos, nem para os nossos queridos e nem para os outros. O versículo 8 é que diz: Ah, Senhor, o que direi? Não há nada a dizer, pois de um lado estava a promessa divina de certeza da vitória, uma certeza tão certa que não precisava nem mobilizar todo o exército. O inimigo é fraco. 2 ou 3 mil homens são mais do que suficientes. Mas não ponha o povo todo nessa aventura. Em vez da vitória, o que vem? Vem a derrota. Uma derrota acachapante. Nessa hora nós gostaríamos de ter o que dizer. Nesta hora nós ansiamos por poder explicar os fatos, os acontecimentos, mas eles não têm lógica, eles não têm explicação. E assim estava Josué, sem palavras. Havia perdido toda a lógica para a sua fala. Quantas vezes essa também é a nossa experiência? Não conseguimos viver com o inexplicável, especialmente quando ele nos causa dor e sofrimento. Gostaríamos de ter o que falar, gostaríamos de ter o que dizer, gostaríamos de consolar, gostaríamos de confortar, mas nós não podemos. E apenas balbuciamos. Eu não sei o propósito de Deus em tudo isso. Eu não sei para onde Deus quer me conduzir. Eu não sei para onde Deus quer me levar, mas eu sou feliz quando transformo isso tudo, não num grito de revolta e de desespero, mas eu posso transformar tudo isso num grito de esperança e de busca da presença de Deus, numa solene oração de entrega. Uma solene oração de busca da vontade de Deus para a minha existência. Portanto, o nosso desafio nesta noite é que, se você encontra-se numa situação semelhante, aprenda a ouvir a voz de Deus. Se necessário for, fique em silêncio e ouça o que Deus tem a lhe ensinar nos momentos de dores, nos momentos de angústias, nos momentos de sofrimento. Que a paz seja conosco. Amém.